6 horas e 18 minutos, estamos de volta com um bom dia. Bom dia para você que está se ligando com a gente a partir de agora. Estamos juntos até as 7h30 da manhã. Olha, o mundo está cada vez mais se transformando aí no ambiente digital, né? Mudando sua vida, a forma de interagir em sociedade. E quem está aqui conosco para falar mais sobre o assunto é o especialista em governos abertos, Tiago Ávila. Tiago, bom dia. Feliz ano novo, Tiago. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. O mundo está passando por uma transformação digital. Como é que você observa isso? De que maneira você consegue ler isso? Bom dia, Gilvan. Bom dia, Liara. Bom dia, Tiago. Bom dia, Alagoanos. Um feliz ano novo mais uma vez. A transformação digital é uma realidade e ela está mudando totalmente a forma como as empresas funcionam, as organizações funcionam, como as pessoas se relacionam. E eu diria que em busca de coisas que são muito cômodas para a gente, ou seja, o cidadão usuário ele busca cada vez mais a simplicidade, a comodidade e a rapidez nas relações. Eu acho que isso é o que dita o tom da transformação digital em todo o mundo, no Brasil e, obviamente, aqui em Alagoas também. E os impactos, os principais impactos dessa transformação digital, a gente pode falar na sociedade, na economia também? Vamos lá. Tiago. Eu trago para a gente aqui, alagoanos, um estudo da consultoria Accenture, uma consultoria muito importante, que ela traz que a cada 1% de incremento de transformação digital no mundo, isso gera aproximadamente 0,5% de incremento no PIB. Esse mesmo por cento também gera quase 2% de incremento no comércio exterior, trazendo aqui números da economia. Por que isso? Porque a transformação digital ela tende naturalmente a redesenhar processos, reduzir custos e aumentar a produtividade. Do ponto de vista do impacto na sociedade, foi como eu comentava agora há pouco, ela visa trazer uma sociedade mais simples do ponto de vista das relações de serviço. Hoje, foi muito comum agora no final do ano, diversas matérias jornalísticas sobre o que as pessoas fazem suas compras de dentro de casa. As pessoas têm acesso a um leque enorme de opções de compra, opções de serviços, né? Traz muita praticidade e também agilidade e, acima de tudo, algo importante é a mobilidade. Hoje você consegue fazer muitas coisas estando em qualquer lugar, seja na praia ou lugar mais cômodo, ou seja, a transformação digital traz esse benefício para a gente. Essa pergunta que eu vou te fazer agora tem muito a ver com o medo das pessoas e aqui acolá alguém fala isso, olha, a máquina vai ocupar o lugar do homem, isso vai gerar desemprego? Como é que fica a questão do emprego nessa história toda dos avanços digitais? Essa é uma discussão importante que sempre surge à tona quando a gente fala esse assunto. Não vamos florear o assunto. Empregos serão extintos, sim, isso é óbvio, até porque a automação ela está crescendo e ela tende a eliminar empregos mais operacionais. Mas, por exemplo, como você vê, em várias cidades do mundo não existe mais a figura do cobrador, os carros autônomos já estão surgindo, ou seja, a gente não pode fechar os olhos a essa tendência. Mas, por outro lado, diversos outros empregos estão surgindo também, trabalhos diferenciados, tanto do ponto de vista dos próprios negócios digitais, ou, por exemplo, negócios que passaram a... atividades tradicionais que passaram a ser impulsionadas pelos negócios digitais. Por exemplo, a empresa Uber, que é uma grande empresa digital conhecida no mundo todo, ela já tem no Brasil cerca de 500 mil colaboradores, que ela chama. Ou seja, eram 500 mil pessoas que estão trabalhando, seja no serviço de transporte de pessoas, transporte de alimentos, logística, que não existiam há um tempo atrás. Isso depende muito do setor, então. Depende muito do avanço, de que forma a cidade se avança, né? Por exemplo, a gente diminui a quantidade de pessoas em bancos, por exemplo. Recentemente existia muita gente, hoje existe menos. Você vai menos aos bancos, usa mais os serviços digitais. E aí você falou dessa questão do aplicativo também, que é o sentido inverso, né? Exatamente. Ou seja, dependendo do setor, como você bem fala, Gilvan, a transformação digital ela pode ter uma mudança maior ou menor, mas eu vejo que há sempre um equilíbrio, ou seja, você tende a ter redução de emprego em determinados tipos de atividades e você tende também a criar outros. Logo que o profissional da transformação digital ele tende a ser um profissional mais analítico, que tem a maior capacidade de trabalhar com dados e que precisa adquirir outras competências que não eram exigidas até então. Agora, será que estamos preparados para essa transformação digital? O Brasil, especialmente Alagoas, está preparado para essa transformação digital? Essa é uma excelente pergunta, né? Principalmente em início de ano, né? Estamos aí com um novo governo, uma nova proposta até econômica para o país. Eu diria que o Brasil, trazendo mais uma vez os números, tá? Segundo o índice latino-americano, o LAC Digital Index, que é o índice digital
dos países latino-americanos e do Caribe, o Brasil está em 12º entre 41 países da região em transformação digital. O primeiro colocado é o Chile e o Brasil ainda cresce a uma taxa lenta, ele cresce a taxa de 2%. Mas, por outro lado, até em resposta a esse movimento, é porque crescer algo no Brasil é muito desafiador pelo tamanho do país, o Brasil, no governo passado, o governo Michel Temer, uma articulação grande da sociedade lançou a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que é um conjunto articulado de 100 ações de alto impacto, baseado no Decreto Federal 9319, que visa exatamente nortear a transformação digital no país. É um decreto que eu já tenho informações que o próprio ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, já tem conhecimento a esse trabalho, e a gente da área digital, a gente estima muito que esse mercado seja desenvolvido, certo? Já em relação a Alagoas, apesar de ser um estado com uma economia um pouco pequena, eu diria que é o estado que talvez tenha o maior potencial para construir uma nova economia a partir da transformação digital. Agora vamos falar da questão do setor público aí, com essas transformações que acontecem, como elas chegam no setor público. Quais são as dificuldades aí dos governos encontrarem para disponibilizarem os dados? Qual é o grande problema em relação a isso? Essa é uma excelente pergunta também, porque eu diria que os dados são o insumo da transformação digital. E, apesar de você ter a Lei de Acesso à Informação, você ter o Decreto 8777, que determina a política de dados abertos, parte dos governos ainda não entenderam que a abertura de dados é fundamental para a transformação digital. Mas, por outro lado, outros já entenderam. Por exemplo, Alagoas é um dos poucos estados do Brasil que tem um portal de dados abertos, certo? O Brasil, principalmente no governo federal, já avançou muito. A gente já tem um portal nacional de dados abertos, com mais de 6 mil bases de dados, mas eu diria que agora a tendência é que temos cada vez mais leis que obriguem, que forcem o setor público a desenvolver a chamada transparência ativa e, consequentemente, os dados abertos. E as oportunidades? Vamos falar, então, para finalizar, das oportunidades que a transformação digital, né, e o governo digital trazem para o estado de Alagoas. Vamos falar aqui do nosso cantinho. Vamos lá. O estado de Alagoas conseguiu alguns avanços recentes em relação ao governo digital, certo? Por exemplo, hoje o governo do estado já tem o SEI, que está informatizando todos os processos eletrônicos. Nós temos o Guia de Serviços, que catalogou mais de 1.700 serviços do governo do estado. Inclusive, Alagoas foi o primeiro estado a entrar na Base Nacional de Serviços, ou seja, todos os serviços digitais de Alagoas catalogados estão também no portal de serviço do governo federal. Eu diria que, assim, são grandes oportunidades e 2019 promete muito para essa área e nós esperamos que a Alagoas esteja à frente aí nessa busca da oportunidade da transformação digital. A gente quer agradecer sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Eu agradeço. Feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo para você também, Tiago, para nós. Thiago. Obrigada.